Bom, então como a gente falou no pequeno vídeo de apresentação, a geografia é uma ciência, né? Porém, para ela se tornar uma ciência como é hoje, né, uma ciência de caráter resolutivo, ela vai passar por uma série de processos, né, em suas etapas evolutivas. Esse conteúdo ele é conhecido como evolução do pensamento geográfico. Ele está dentro de um contexto muito maior, que é a chamada epistemologia da geografia, e é onde a gente vai conhecer um pouco as raízes da geografia. Quando surgiu, quem a criou, como evoluiu, por quais escolas caminhou e como que ela se divide dentro do contexto geral de ciência. Geografia humana, geografia física, dentro de cada ramo, seus sub-ramos, né, suas sub-áreas, como a geografia física, a geomorfologia, a climatologia, a própria geologia, na geografia humana, a geografia cultural, geografia regional, geografia das populações, geoeconomia, geopolítica e assim sucessivamente. Então, nessa primeira parte aqui, nós vamos falar um pouco de como que a geografia se desenvolve em seu processo de evolução. Então, aí, evolução do pensamento geográfico, ou EPG, para os íntimos. Então, a geografia ela tem seu início na Grécia Antiga. Como praticamente todas as ciências, ela surge na Grécia Antiga. E era chamada de história natural ou filosofia natural. Ainda não havia essa denominação geografia, onde, né, a palavra geo, do latim, né, e do grego também, muito semelhantes, significa terra, e grafos, né, grafia, quer dizer escrita, descrição. Então, a geografia é a descrição da terra, é a ciência que descreve a terra. E antes, meramente descritiva, hoje muito mais interpretativa e resolutiva de questões de toda a sua amplitude temática. Mas na Grécia Antiga, esse conhecimento que hoje chamamos de geografia era chamado de de história ou filosofia natural, porque eram as ciências que haviam na época. Então, o Ocidente, né, era dominado pelos gregos, interessados em descobrir novos territórios, e por isso, né, essa necessidade de conhecimento do ambiente físico e também dos fenômenos aí da natureza eram extremamente necessários. Então, para você desbravar um território, né, você precisa conhecer a sua geografia. E os gregos, eles eram uma sociedade muito aguerrida e muito bélica, né, que costumava conquistar diversos territórios, tanto é que foi uma civilização muito guerreira. Aqui tem um mapinha, um esqueminha mostrando onde está a Grécia, né, dentro do mapa europeu, e aqui uma ampliação aqui da sua escala, para que vocês vejam com mais detalhe, né, mostrando cidades conhecidas, como a capital Atenas, que até hoje existe enquanto capital, Esparta, que ficou muito famosa, não só pelos filmes, né, como o filme 300, mas também pela história de guerras do povo espartano, de ser um povo extremamente lutador. Então, a geografia, ela também, assim como outras ciências, ela tem uma pessoa a chamar de pai. A gente falou um pouco aqui sobre os gregos, né, e da importância que eles deram à geografia. Como você vai dominar um território, conquistar uma nação, se você não conhece a geografia? Né? Nós temos muitos fatos históricos que falam sobre a importância da geografia nas guerras. Né? A gente vai falar daqui a pouco sobre um livro muito clássico da geografia crítica, que se chama Geografia, serve em primeiro lugar para fazer a guerra. Esse livrinho aqui, não sei se vocês vão ver, está meio claro, mas depois tem um slide dele, do francês chamado Yves Lacoste, que é um dos expoentes da geografia crítica francesa, que vai mostrar para todo mundo, a partir da década de 70, 80, a importância real da geografia. Então, dominar um território, seja por meio da cultura, da economia, do discurso ou do ataque, né, bélico, militar, é extremamente necessário, não é importante, é necessário, primordial, conhecer a geografia do lugar. Então, os gregos, como era uma sociedade muito guerreira e que sempre estava conquistando novos territórios, expandindo, né, seu território, eles achavam extremamente necessário conhecer a geografia do lugar. E não apenas descrevê-la, mas entendê-la. Historicamente, como eu falei há pouco, a gente vai ver vários casos, como casos famosos da Segunda Guerra Mundial, onde os alemães foram derrotados na Rússia por desconhecer, né, o clima local, ou não levarem a sério, né, a brutalidade do clima
russo. Outros pontos, né, também guerras perdidas no deserto, a Guerra do Vietnã, já durante o período da Guerra Fria, onde os Estados Unidos derrotado com o maior exército dentro de um pequeno país, por não conhecer a geografia do lugar. Então, isso é um dos pontos que dá muita importância para a ciência geográfica.